pessoal! Estamos aqui ao vivo para falar sobre exercícios para perder a timidez. Eu estava ao vivo, caiu, agora estou retomando, mas vamos começar com tudo aqui a nossa aula de quarta-feira. Então eu vou passar aqui, nesse momento, exercícios práticos, rápidos, que vocês podem colocar aí no seu dia a dia para trabalhar essa timidez, para que vocês possam alcançar os seus objetivos. Pessoal que está voltando aqui, né, caiu, voltou, vamos com tudo, vamos começar aqui a nossa aula. Quero ver como está a energia de vocês, coloquem aí nos comentários se vocês estão animados para a gente poder começar essa nossa aula, para aprender esses exercícios práticos que vão ajudá-los a perder essa timidez. E eu vou falar para vocês, gente, se vocês colocarem em prática de verdade, com intenção, com vontade, desejo, eu tenho certeza que essa timidez não vai atrapalhar vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ultrapassar essa barreira da timidez com esses exercícios aqui que eu vou passar hoje, ok? Então prestem atenção, anotem aí os exercícios para vocês poderem colocar de fato em prática, porque vocês sabem que eu sempre estou passando aqui muito conteúdo, estou sempre trazendo muitas coisas para vocês abrirem a mente, para vocês aprenderem, mas é necessário que realmente vocês executem isso para que vocês percebam os resultados. E hoje vai ser algo muito prático de verdade. Vamos que vamos! Coloquem aí coraçõezinhos para mim ver que vocês estão animados, né? Vai subindo coraçãozinho aqui que eu já fico na animação também, sabendo que vocês estão querendo aí aprender mais nessa quarta-feira. Escrevam nos comentários, aproveitem ao máximo esse momento aqui para trocar também, né? E já trabalhar essa parte aí da interação com relação à timidez também, conversar, falar, tudo isso vai ajudando vocês nesse processo. Bora começar então a nossa aula? Bora com tudo. Eu tenho 6 exercícios aqui para vocês fazerem, né? Já vou começar para a gente não perder tempo. E nesses exercícios a gente vai trabalhar alguns aspectos, né? Cada exercício ele trabalha algo em especial, né? Então a gente precisa pensar que a timidez ela faz com que a gente tenha a gente tem essa dificuldade da timidez de falar, de conversar com algumas pessoas, de se aproximar, né? Se relacionar por conta de aspectos emocionais, né, que tem a ver com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, e por conta de aspectos comportamentais, que significa, que quer dizer, diz respeito àquilo que a gente faz, a forma como a gente se comporta de fato, né, e eu vou trabalhar aqui nesses exercícios esses 2 aspectos. Vocês vão perceber que, num primeiro momento, os 3 primeiros exercícios, eles vão trabalhar aspectos mais emocionais, e depois, os próximos 3 exercícios vão trabalhar aspectos comportamentais, para que vocês possam agir aí no dia a dia de vocês de verdade, ok? Então, vamos com tudo, vou começar aqui já, né? E aí a gente vai falar sobre o primeiro exercício. Uma coisa muito importante em qualquer coisa que vocês forem fazer na vida de vocês, tá bom? Uma coisa muito importante é a motivação. O que significa isso? Eu não vou fazer algo que me exige esforço se eu não tiver motivado. Ponto. É isso que vai acontecer. Se eu não tiver motivação, eu vou procrastinar, eu vou deixar para amanhã, eu vou me enrolar, eu não vou ter comprometimento com aquela questão. E superar a timidez, né, trabalhar essa timidez também vai exigir uma motivação da gente, porque você imagina, né? Tu tem dificuldade de falar, tenho vergonha de falar. Aí vem a ansiedade, vem o medo, vem aquele desconforto, aquela vontade de sair correndo, aquela vontade de não falar. Vai vir essa vontade. Se eu não tiver muita motivação de encarar isso ali de frente, eu não vou fazer. Eu não vou ir pra festa quando me convidam, eu vou fugir quando eu preciso falar em público, quando eu preciso fazer um vídeo, eu vou fugir quando eu precisar falar com uma pessoa que eu não conheço. Então eu preciso ter uma motivação clara, e não vai ser a Karina aqui que vai trazer essa motivação para você. Cada pessoa precisa saber qual que é a sua própria motivação, qual que é a sua perspectiva de vida, o que vocês querem e como que essa timidez está atrapalhando no processo de vocês. Então, por exemplo, no meu processo pessoal, eu estava cansada, eu estava exausta, porque eu queria crescer profissionalmente e isso me atrapalhava. Eu queria conversar com as pessoas do meu trabalho e isso me atrapalhava. Então, a minha motivação
era poder crescer, era poder aparecer de verdade, né? Tem pessoal que diz que é tímido, que não quer aparecer de jeito nenhum, não quer se expor. O meu desejo não era não se expor. O meu desejo era realmente aparecer e dizer, eu quero conquistar o meu espaço aqui. Entende? Então isso me dava gás para poder passar por cima, né, dessas emoções, para mim poder ir lá e fazer acontecer apesar do meu desconforto, apesar do meu medo ali diante de outras pessoas. Então, nesse primeiro exercício aqui, vocês vão percebendo que conforme eu vou passando esses exercícios, um vai complementando o outro, tá? Então é importante que vocês realizem ao longo dos dias, claro, vocês não vão fazer tudo de uma vez, porque senão também vai ser difícil de absorver tudo isso. Vão fazendo aos pouquinhos esses exercícios, mas um vai complementando o outro. E o primeiro aqui é para a gente poder trabalhar esse desejo de querer mudança, porque senão a gente vai deixando para depois, como eu falei. Então, é uma coisa muito simples aqui esse primeiro exercício, é você escrever ali, né? O que eu estou... Opa, tocou aqui meu telefone bem na hora que eu ia falar qual era o exercício, né? O que é para responder. Então, o primeiro exercício é você escrever ali o que eu estou perdendo por causa da timidez. Escreve ali o que eu vou ganhar, segunda perguntinha do exercício, o que eu vou ganhar quando eu superar a timidez? Como eu irei me sentir quando isso acontecer? Por que essas perguntas elas são tão importantes? E é importante que você faça esse exercício de fato com tempo, não fazer de qualquer jeito ali, vou só escrever uma frase aqui só para dizer que fiz, porque senão você não vai sentir o que precisa sentir ali. Você ainda não vai ter a motivação, como eu estava falando antes. E aí vai ficar aquela coisa lá jogada. Então realmente para e pensa. Caramba, o que eu tô perdendo? Eu tô deixando de fazer palestras, por exemplo? Eu tô deixando de crescer profissionalmente. Eu tô deixando de me aproximar de uma pessoa que eu gostaria, eu tô deixando de estar iniciando amizades, de estar ali criando um vínculo social com pessoas queridas. Eu tô deixando de alcançar os meus objetivos, sabe? É muito importante que a gente tenha essa clareza. O que eu perco, afinal de contas? Trouxe o meu exemplo antes, eu estava perdendo oportunidades profissionais. Eu estava ficando de lado por conta dessa timidez. Eu não estava feliz desse jeito. Eu não queria isso para mim. Então vamos lá. Nesse primeiro exercício, o que eu estou perdendo por causa da timidez? E segundo, o que eu vou ganhar, o que eu vou conquistar quando a timidez não for mais um problema na minha vida? Aí você vai colocar tudo aquilo ali que você imagina que você vai ter de positivo ali na tua vida. Nossa, eu vou poder me aproximar mais das pessoas, eu vou fazer novos amigos, eu vou poder, então, mostrar o meu trabalho, porque muitas vezes no trabalho a gente tem dificuldade de mostrar o potencial que nós temos, a gente fica escondendo as nossas ideias, eu vou poder expor para as pessoas, e isso vai me trazer credibilidade e vai fazer com que as pessoas me conheçam mais, e isso vai ajudar no meu crescimento profissional, sabe? E vocês podem pensar tanto nos aspectos pessoais da vida, como também profissionais. Mas é importante ter essa clareza para poder dizer assim, ó, chega, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero ficar empurrando com a barriga esse problema. Eu lembro a Cleire, né? Não sei se ela tá por aí, eu sempre falo dela. Ela é uma aluna, né? Que ela fala exatamente isso, sabe? Desde o início do discurso dela, ela teve ótimos resultados, ela é outra pessoa, assim, com relação à timidez, sabe? Ela sempre traz assim, chegou um momento que eu disse, chega, eu não quero mais isso, pronto, acabou. E aí ela foi atrás de alternativas para estar superando essa timidez, e foi o que ela fez. Hoje ela é outra mulher. Se a Cleire estiver aí, por favor, comenta pra mim saber, e se tu também assistir depois da gravação, coloca aí o teu comentário. Porque eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque é aquela questão da decisão, sabe? Só que a gente só decide quando, né, a gente vê o que vai ganhar por conta disso, né? O que eu vou ter a mais ali quando eu realmente superar essa dificuldade, senão a gente vai ficar deixando sempre para depois e aí não vai acontecer nada, a gente vai continuar sempre do mesmo jeito, se comportando sempre do mesmo jeito, e aí é assim mesmo, né? Então vamos lá, o primeiro exercício é esse, vocês vão trabalhar essa motivação respondendo essas 3 perguntinhas aqui, beleza? Vamos então para o segundo exercício. No segundo exercício a gente vai trabalhar mais a questão da nossa autoconfiança. Por quê? Quem se sente tímido, muitas vezes, tem uma autoconfiança muito fragilizada. Não acredita em si mesmo.
pensa que os outros são melhores, fica se comparando, não consegue perceber todos os passos que já deu, não consegue perceber os seus pontos fortes, e aí ele fica se menosprezando. Quando precisa conversar com alguém, ele já começa a achar que não vai conseguir, que vai gaguejar, que não vai sair nada, que vai falar besteira, que não tem jeito mesmo, que ele é assim. Aí ele fica olhando lá para fulaninho que consegue falar bem. Poxa, eu também queria falar bem desse jeito, mas eu não consigo. Olha como o meu jeito é ruim. Olha como eu não sou uma pessoa legal. Ele fica ali se menosprezando o tempo inteiro, sem reconhecer todos os pontos fortes e os potenciais que tem. E como que a gente vai ter uma mudança de comportamento? Como que a gente vai chegar e falar com uma pessoa que a gente não conhece muito, ou então chegar aqui, fazer uma aula, falar em público, se a gente não tem clareza do quanto que a gente pode? Se a gente fica sempre pensando que não dá conta, fica com medo de passar uma má impressão, né? Quantas pessoas têm esse medo? Nossa, o que vão dizer de mim? Por que a gente se preocupa tanto com relação ao que o outro vai dizer? Porque a gente não confia em si. A gente se vê de uma forma muito negativa muitas vezes. E aí fica difícil de poder ter esse movimento. Então, nesse exercício aqui, a gente vai trabalhar mais esse lado de se fortalecer essa autoconfiança, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Também são exercícios simples. 2 exercícios aqui, tá bom? Então, o primeiro exercício eu chamo de histórico de sucesso. O que significa isso? Significa que vocês irão resgatar 3 situações, tá? 3 situações em que vocês se saíram bem, que as coisas deram certo ali na tua vida, que você teve um desafio muito grande e que você deu conta desse desafio. No início parecia algo muito grande, você ficou ansioso, ficou com medo, nervoso, mas aí chegou na hora e você deu conta. E você pode até pensar agora, não, mas não tem nenhum momento que isso aconteceu, mas eu tenho certeza que tem. Todos nós temos momentos onde a gente consegue se superar. Não necessariamente precisa estar ligado com a comunicação, né? Pode ser alguma coisa, por exemplo, passar na carteira de motorista. Quantas vezes é difícil, a gente fica nervoso, até a perninha treme lá, né? E mesmo assim a gente consegue. Por exemplo, pode ser passar em uma prova difícil que você tinha para fazer. Nossa, tava lá me tremendo também, nervoso. Estudei, achava que não ia conseguir, achava que tinha estudado, que não foi o suficiente. Aí chegou lá e conseguiu. Então eu tô trazendo outros exemplos aqui para você poder variar. Eu não tô falando simplesmente de comunicação. Eu, por exemplo, já contei em outros momentos aqui para vocês que teve uma apresentação que a primeira da faculdade, que eu tava muito ansiosa. E eu cheguei lá e eu consegui fazer a apresentação e tive bons resultados. Eu tive um elogio positivo do professor, por exemplo. Então, poderia ser também uma história de sucesso para mim, que ia me fortalecer, porque eu vou lembrar que eu consegui dar conta daquele momento ali, que eu tava com muito medo. Pode ser em uma interação que você tava com medo de chegar na pessoa, nervoso, chegou lá e aí foi legal e você teve uma resposta positiva, tá? Que eu já trouxe alguns exemplos mais ligados com essa questão, né, de socializar, de falar, que tem a ver com a timidez, mas pode ser em outras áreas da vida também. Então você vai anotar ali essas 3 histórias, né, esses 3 acontecimentos, e você vai resgatar aquilo que você sentiu. Como é que foi antes, né? Eu tava me sentindo muito nervosa, eu achava que eu não ia dar conta, aí depois eu fiz, eu tava sentindo isso, aos pouquinhos eu fui me acalmando, e aí as coisas foram fluindo. Depois, no final, eu me senti realizada, porque eu percebi que eu sim podia fazer aquilo ali. E quando você vai escrevendo isso, você vai resgatando tudo que você sentiu e aí você começa a se empoderar mais. Por quê? Porque você vai percebendo que é capaz, tá bom? Quando a gente tá diante de uma situação onde a gente precisa socializar, né, e a gente tem essa questão da timidez, é comum que a gente acabe achando que aquela situação ela é demais pra gente, a gente aumenta ele, nossa, é um perigo, porque eu posso passar maior vergonha, eu vou pagar mico, a gente aumenta aquilo ali e a gente diminui as nossas competências na nossa cabeça. Então a gente acha que não é capaz de passar por aquilo ali, eu posso travar, eu posso não dar conta, eu vou gaguejar, eu vou falar besteira, olha, então aí fica difícil mesmo de encarar aquilo ali de frente, entende? Então a ideia aqui, fazendo esse resgate
dessas histórias de sucesso é que a gente possa entender que sim, por mais que essa situação ela seja desafiadora hoje, eu já passei por outras situações também que eu dei conta, que eu consegui. E aí veio me ajudar ali a me fortalecer, a me empoderar. Primeiro exercício aqui, quando a gente fala sobre trabalhar, são 2 exercícios juntos que eu coloquei, né? O primeiro a gente trabalhou a motivação, agora a gente está trabalhando a autoconfiança. Dentro desse exercício de autoconfiança tem esse primeiro passo, que é o histórico de sucesso, né? E agora a gente vai para a segunda parte, que é vocês estarem ali resgatando quais são os pontos fortes de vocês. Simples assim. Essa atividade aqui eu peguei uma partezinha de uma atividade que a gente tem em uma aula lá dentro do curso Interagindo, uma parte pequenininha aqui para poder passar para vocês, porque o exercício ele tem mais passos, é mais complexo, mas aqui para mim poder passar nessa aula, né, que não ia dar tempo de se aprofundar mais, eu peguei essa parte aqui, né, que eu digo que é o exercício, é uma parte do exercício Minhas Forças, tá? Então aqui, nesse pedacinho que eu vou passar para vocês vão só escrever 3 pontos fortes que vocês têm. 3 pontos fortes. É incrível como eu percebo que as pessoas não sabem valorizar os seus pontos fortes. Primeiro, às vezes não sabem quais são. Eu vou até deixar o desafio aqui para vocês escreverem aí nos comentários mesmo. 3 pontos fortes de vocês, quero ver. Primeira coisa que vem na cabeça, escrevem. Tá? Porque é incrível, assim, eu conversando com as pessoas que eu atendo individualmente, com alunos e tal, né, que eu tenho mais proximidade, que eu tenho contato direto ali, e eu percebo quando eu pergunto, né, tá, mas quem você é? Quais são as suas características? Né? Quais são os seus pontos fortes? A pessoa geralmente não tem essa clareza, e eu também já passei por esse processo de não ter essa clareza, sabe? De não saber o que eu tenho de bom. E aí, como é que eu vou me sentir seguro numa interação se eu acho que eu sou ruim, se eu só consigo ver os pontos fracos, né? O Diego colocou ali, muito mais fácil enumerar os pontos fracos. Exatamente. Então, como que eu vou conseguir conversar bem com alguém se eu chego ali só pensando nos meus pontos fracos? E geralmente, entre esses pontos fracos, está a questão da comunicação. Eu não sei falar direito e os outros vão perceber. Então, eu fico ali sempre resgatando isso, e aí é difícil de mudar essa realidade. É difícil de poder falar. Então, vamos lá. A gente vai começar a pensar quais são os meus pontos fortes aqui. E a gente consegue linkar esses pontos fortes com a própria comunicação, as próprias interações. Então vamos pensar quais são os meus pontos fortes e como que eu posso utilizar isso a meu favor, né, quando eu estiver conversando com outras pessoas, quando eu estiver interagindo. Vocês vão começar a perceber como é possível vocês fazerem isso. Ligar uma coisa com a outra. Poxa, eu sou uma pessoa empática, por exemplo. Que maravilha! Olha como que vocês conseguem utilizar dessa empatia em uma conversa. O que é a empatia? Essa capacidade da gente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. A gente consegue entender melhor os sentimentos dela, a gente consegue acolher melhor aquela pessoa. Então, olha como isso vai ser positivo na hora que você for falar. Tu vai, de fato, poder estar ali presente naquela conversa, ouvindo, sabe? Então, vamos pegar esses pontos fortes. Ó, vocês não estão colocando nos comentários. Por quê? Não tá vindo nada na cabeça? Se não tá vindo nada na cabeça, vamos parar um momento e pensar sobre isso. Porque esse exercício vai fazer com que vocês se sintam mais fortalecidos na hora de estar conversando com as pessoas. Porque eu não sou puramente a minha timidez. Eu não sou somente aquela pessoa que tem dificuldade para interagir. Eu sou uma pessoa que tem várias outras qualidades. E agora você pode até não estar encontrando e estar pensando, não, eu não tenho, mas eu tenho certeza que tem. Só falta você resgatar e valorizar. Às vezes a gente até sabe, né? Lá no fundo, já pensei aqui, mas a gente está usando a nosso favor, de fato? A gente está valorizando? Quantas pessoas que me dizem assim também, porque tem medo de se mostrar muito, de ficar querendo se achar, né? Poxa, essas características, elas simplesmente fazem parte da gente. Não tem nada de mal na gente potencializar e dizer, sim, eu sou assim desse jeito mesmo. Eu sou uma pessoa assim mesmo. Não tem problema nenhum. Mas às vezes esse medo, né, essa modéstia também acaba fazendo com que a gente tenha dificuldade de se apropriar e se sentir seguro com isso que nós temos, com essas qualidades, esses pontos fortes. Então, nessa atividade aqui, né, nesse exercício número 2,
onde a gente trabalha a autoconfiança. Num primeiro momento, vocês vão escrever ali o histórico de sucesso de vocês com três situações onde vocês se saíram bem, que eram situações desafiadoras e vocês deram conta, relembrando, né, de como que vocês vivenciaram, sentindo isso de fato com os detalhes. E no segundo momento, vocês vão então escrever quais são os 3 pontos fortes de vocês e vão colocar ali como utilizá-los a seu favor na hora de conversar com outras pessoas, na hora em que vocês vão estar aí trabalhando essa timidez, socializando. Aí nós vamos para o exercício número 3. Esse exercício número 3 também vai trabalhar mais um aspecto emocional, né, que é muito importante dentro da timidez, que é a questão dos nossos medos, né? Quantos e quantos medos passam na nossa cabeça quando nós precisamos falar, né? E se eu gaguejar? E se eu falar besteira? E se eu passar uma impressão ruim? E se a pessoa falar mal de mim? E se eu não der conta? E se eu travar? E se? Tudo isso tem a ver com os nossos medos. Existem muitos medos por trás da timidez, né? Medo de incomodar, medo de ser inconveniente, de passar uma impressão ruim, medo de errar, medo de ser julgado, né? Medo de ser rejeitado pelas pessoas. A gente tá ali, a timidez, ela envolve muitos medos e a gente precisa enfrentar eles também para que a gente consiga dar um passo a mais, porque senão vai chegar na hora de conversar com alguém e esses medos eles vão falar mais alto e a gente simplesmente vai se travar e não vai saber o que fazer ali diante daquela situação. Então, nesse exercício número 3 aqui, a gente vai trabalhar esses medos para que eu possa me encorajar diante dessas situações onde eu tenho medo de falar, de me expor. Eu preciso me encorajar, tá? Então, a gente vai começar... Primeiro ponto aqui nessa questão de se encorajar. É importante nós sabermos que, de fato, não existe uma situação de perigo tão grande quanto a gente imagina ali na hora, né? Simplesmente eu vou chegar, vou conversar, vou me expor. Então, não existe um perigo grandão, assim, meu Deus, que eu não vou dar conta. O medo, ele sempre vai existir. Ele é uma emoção. E principalmente quando a gente começa esse processo para estar diminuindo a nossa timidez, ele vai aparecer. Então, não tem como eu dizer para vocês assim, ó, não vão mais sentir medo a partir de agora. Ele vai aparecer. Só que a gente não pode deixar que esse medo, ele seja maior do que nós. Uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que ela faz todo sentido, e eu gosto muito, que diz assim, ó, o medo, ele vai estar no carro com a gente, mas ele não vai estar no banco do motorista, ele vai estar no banco do carona. Então, a gente vai começar a dominar a nossa própria vida, a gente vai começar a dirigir aí, certo? Para o caminho onde a gente quer ir. Não o nosso medo, ele até pode estar ali no carro também, mas ele vai ser pequeno, ele não vai ser aquele monstro gigante que toma conta, né, que é muito maior do que a gente. Ele vai ser daqui a pouco um bichinho pequenininho que vai ficar ali do lado, vai te acompanhar, mas quem vai tomar as decisões vai ser você, não o seu medo. Então aqui, nesse ponto, esse exercício é para encorajar vocês diante de situações de perigo aqui que a gente representa, né, que são essas situações sociais de exposição. Tá? Então, vamos nos encorajar. E aí, eu digo que a gente tem sempre 2 vozes na nossa cabeça, né? É a voz do medo, como eu tô falando, e tem a voz da coragem. Só que muitas vezes a gente só alimenta a voz do medo. E a voz da coragem, ela fica lá escondidinha, né? Ela fica ali meio que... ela é derrubada, assim, muitas vezes. E quando a gente tá lá diante de uma situação onde nós vamos nos expor, aí vem essa voz do medo. E se, né? Que eu acabei de falar. E aí a nossa coragem, ela fica lá assim pequena, não tem lugar para ela. E a ideia é que a gente possa dar espaço para essa voz da coragem, para aquela voz que vai fazer a gente agir apesar do medo. Mesmo o medo estando ali, a gente vai chegar lá, a gente vai falar do nosso jeito. Daqui a pouco eu não vou sair falando um montão, mas eu vou poder chegar e falar alguma coisinha quando eu gostaria, me aproximar de alguém, fazer ali uma apresentação, um vídeo que eu quero, enfim. Então, a gente vai precisar começar a alimentar a nossa voz da coragem. E eu até digo para vocês colocarem aí no dia a dia, né? Comecem a se monitorar e perceber qual voz
que está mais presente, que está dominando mais vocês no dia a dia? É a voz do medo ou é a voz da coragem? Coloquem até aí nos comentários para mim saber. A voz do medo ou a voz da coragem? E vão fazendo esse monitoramento a partir de agora. Então, a ideia com esse terceiro exercício é dar voz para a nossa... voz da coragem, né? É fazer com que ela se sobressaia aí no nosso dia a dia. Sim, a voz do medo vai aparecer, mas a gente vai, ao invés de alimentar essa voz do medo, a gente vai começar a alimentar a outra voz da coragem. E qual que é esse exercício prático, então, para a gente poder fazer isso? Bom, é muito simples. Vocês vão fazer uma anotação ali também. Quais são as 3 frases que a voz da coragem, que a voz do medo fala pra mim que é mais forte, tá? Quais são as 3 frases que a voz do medo me fala que é muito forte? Então, por exemplo, eu vou causar uma má impressão. Eu vou falar besteira. Tá percebendo? Isso aí só desencoraja. Não tem como eu conseguir chegar lá e falar bem, feliz, se eu fico com aquilo ali na minha cabeça o tempo todo. Eu vou ser julgado. As pessoas vão falar de mal de mim. Eu vou passar vergonha. Eu não vou dar conta. Eu vou travar. Eu não vou conseguir falar. Percebem quantas coisas que ficam ali na nossa cabeça? E pode aparecer de outro jeito, né? Tipo, eu tenho medo. As pessoas geralmente relatam como: eu tenho medo que falem mal de mim. Eu tenho medo de causar uma impressão ruim. Percebe? Às vezes é o EC que eu tava falando. E se eu causar uma impressão ruim? Às vezes tem essas variações, mas o conteúdo de medo é o mesmo. O mesmo conteúdo de medo. Então a gente precisa analisar e perceber isso. Porque a gente já está tão acostumado a só deixar essa voz do medo ficar falando, que às vezes a gente nem se dá conta, a gente só vive aquilo ali. Pronto, tô indo, não, fiquei com medo, voltei para casa, tá, não sei o quê. E a gente não dá espaço para entender isso tudo que tá passando na nossa cabeça. E sim, gente, sim, o que a gente pensa, o que tá aqui dentro, nos move. Nos move. Então, vamos dar espaço para entender todo esse processo, entender que essa voz do medo, perceber essa voz do medo e dizer: caramba, ela tá agindo aqui, mas eu não quero que seja assim. Eu quero me encorajar. Eu já percebi, né, que eu já passei por outros momentos no exercício anterior, né, sobre autoconfiança, que eu consegui dar conta. Eu já percebi que eu tenho os meus pontos fortes e que eu posso transmitir isso para as outras pessoas. Não tem por que eu ficar aqui deixando que essa voz do medo tome conta de mim. Eu não quero que isso aconteça. Hoje ela pode estar muito forte. Aí vem o primeiro exercício. Eu disse que eles vão se linkando. Aí vem o primeiro exercício. Eu tenho uma motivação para que isso não continue acontecendo na minha vida. Eu não quero mais isso para mim. Vou mudar. Beleza? Então a gente analisou aqui, que tá percebendo, já anotou essas frases. Quais são as frases que essa voz do medo fala pra mim, que são as mais fortes, que eu sinto que acaba me travando, né? Quais são esses medos que são tão fortes pra mim? E agora a gente vai fazer a segunda parte desse exercício, que é responder com a voz da coragem. Então, toda vez que vier a voz do medo, vai me dizer assim, por exemplo, né? Eu tenho medo de passar uma má impressão e as pessoas falem mal de mim. Opa, percebi que essa voz apareceu aqui. Qual vai ser a resposta da minha voz da coragem para esse pensamento aqui? Para essa frase? Poderia ser, né? E aí essa resposta não é uma frase motivacionalzinha, não, tá? Não é isso que eu quero falar. É algo concreto que realmente tem a ver com você, com a tua vida. Sabe? Que você vai olhar e você vai acreditar, é uma verdade tua. Não é algo motivacional, uma verdade tua. Claro que vai te mover, claro que vai, né, te movimentar ali, mas não é só fazer uma coisa aleatória. Ai, você consegue, vai lá. Não, não é isso. É você analisar a tua própria história. Então, por exemplo, né, no exercício anterior você já fez ali um resgate do histórico do sucesso. Então eu trouxe para vocês, por exemplo, que eu, uma vez
fui fazer a apresentação, tava tremendo as perninhas e cheguei lá e tive um bom resultado. Então eu poderia colocar, por exemplo, se a minha voz da coragem fosse, a minha voz do medo, aliás, fosse diante de uma apresentação. Você não vai conseguir, você vai travar, você não vai dar conta, você tá muito ansiosa, alguma coisa assim. Eu poderia colocar: lembra daquela apresentação que você estava muito nervosa e você conseguiu e deu certo e foi bacana, você teve uma experiência positiva? Você consegue agir apesar dessa ansiedade. E isso ia estar totalmente ligado com a minha história. Essa é uma verdade. Não ia ser uma coisa aleatória que eu botei lá só para dizer. Sabe? Porque senão não vai conectar conosco. Então a ideia aqui é fazer uma resposta, né, com a voz da coragem para quando a voz do medo aparecer. Primeiro, vocês escrevem 3 frases que a voz do medo diz que paralisa, que incomoda, que deixa vocês ansiosos, com medo, né? E depois, para essas 3 frases, vocês vão escrever mais 3 frases da voz da coragem, que tem a ver com o histórico de vocês, com a vida de vocês, com aquilo que vocês realmente acreditam, com as pessoas que vocês são. 3 frases que vão responder aquela ali. Vão responder. Então, eu tenho medo de causar uma impressão ruim. Poderia ser, né? Daí, vamos responder com a voz da coragem. Poxa, você é uma pessoa tão acolhedora, tão amiga, as pessoas gostam de te ouvir. Por que você iria causar uma impressão ruim? Eu tenho certeza que você pode cativar muitas pessoas. Se fosse o caso. Eu digo que é o caso mesmo. Pra mim. Tô brincando com vocês. Mas, entendem? Aí vocês vão alinhando com coisas que têm sentido ali. Percebeu que a voz do medo apareceu? Vamos dar uma resposta de volta. Vamos contra-argumentar. Não vamos deixar ela tomar conta da gente, não. E isso vai nos fortalecendo para que a gente possa agir. Então, vocês podem escrever essas novas frases de coragem em lugares onde vocês podem ver todos os dias, para aquilo ali ficar fixado na mente de vocês, né? Pode colocar ali num bloco de notas no celular, pode deixar em um espaçozinho ali onde vocês sempre podem ver. Eu lembro que tinha uma aluna também, a Andressa, e era muito legal porque ela mandou uma foto pra gente uma vez no grupo, que ela tinha um espelho onde ela colocava todas as frasezinhas dela, sabe? Ela escrevia, tinha post-it, então todos os dias ela tinha o cantinho lá onde ela tinha essas frases que botavam ela pra frente, que estimulavam ela, e era muito legal, assim. Eu lembro que quando ela mandou a foto, o olho chegou a brilhar. Eu disse: nossa, que incrível, que bacana, porque é um lugar que realmente todo dia você vai ter que se deparar, você vai ter que olhar, né? E isso ali vai ficando internalizado. Porque tudo que eu tô falando pra vocês, né, são exercícios que vocês vão parar pra fazer, escrever, anotar, mas que precisa ser alimentado sempre. Precisa ser alimentado. Então, quando, por exemplo, eu destaco os meus 3 pontos fortes, ok, eu preciso levar eles comigo. Não é só fazer a atividade e deixar ela lá largada. Porque senão a sensação vai ser boa na hora, mas depois, na prática, eu vou acabar não sentindo. Então, por isso que eu acho legal vocês colocarem esses pensamentos, né? Essas frases da voz da coragem em um lugar onde vocês vão poder sempre estar olhando, porque aquilo ali vai te fortalecendo mais, vai te ajudando a se encorajar no dia a dia, vai mudando o teu pensamento de fato. Então, é um trabalho ali que precisa sempre estar aparecendo no dia a dia até que ele fique mais firme dentro da gente, ok? Beleza, então vocês já tiveram os 3 primeiros exercícios que trabalhavam essa parte mais emocional, né? Trabalha pensamentos, trabalha mais emoções. Agora a gente vai para os próximos 3 exercícios que vão trabalhar uma parte mais comportamental, né? Que significa vou lá, vou agir, vou fazer e tal e coisa, né? Beleza? Deixa eu ver aqui os comentários antes de começar essa segunda parte aqui. Quero ver o que vocês estão falando. Tinham perguntado se a aula vai ficar gravada. Ela fica gravada aqui no Instagram, tá bom? Olha, já voltou todos os comentários aqui. Esse tema foi muito importante para mim na escola, interagindo. Quando essa ficha caiu para mim sobre as oportunidades perdidas, minha vida mudou. Exato! O Diego tá falando desse primeiro exercício da motivação. Se a gente não tem essa clareza, para que mudar?
sabe? Para que a gente vai ter todo o trabalho de ficar sofrendo e sentindo ansiedade, né? Porque na nossa percepção é sofrido. Mas quando a gente começa a entrar em movimento, a gente começa a perceber que sim, a ansiedade pode aparecer, o medo pode aparecer, mas é uma sensação muito boa, gente. Antes de você entrar nesse movimento, pode parecer algo sofrido, né? A gente interpreta como algo difícil, ter que falar e tal. Mas depois que você entra no movimento, é tão gostoso você olhar e dizer, caramba, eu fiz. O sentimento é de realização, sabe? É de conquista. Eu fui lá e falei, nem que seja um oi, nem que seja você chegar e olhar nos olhos de uma pessoa quando você tinha vergonha. É muito gostoso fazer isso, é muito bom mesmo. E aí quando tu entra nesse processo que tu vai percebendo tudo isso. Vamos ver aqui. Ó, a Dai tinha falado, né, que era a voz do medo, com certeza que acaba aparecendo mais. A Jordana também. Medo, sempre penso que vão falar, que o que vai falar não é relevante. Essa uma vozinha também, vozinha. É vozinha no sentido de uma voz pequena. Essa voz fica falando muito, né? Nossa, o que eu vou falar não é relevante. As outras pessoas já sabem disso aqui. É besteira. Eu só vou falar uma coisa que já foi dita. Então, isso também é a voz do medo. Então eu posso dar uma resposta de volta, né? Poxa, o que eu tenho pra falar também é importante. Mesmo que outra pessoa já tenha falado, eu vou falar do meu jeito, com a minha essência. Eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de expor a minha opinião aqui. Eu não preciso o tempo todo trazer as coisas mais incríveis do mundo. Eu posso simplesmente falar o que eu tenho vontade de falar. Porque daí vem aí nessa frase, né? O que eu vou falar não é tão relevante. Vem esse lado de até... De perfeccionismo, né? Se for falar, tem que falar uma coisa muito boa, senão nem vai valer a pena, as pessoas não vão se importar. Poxa, eu posso falar uma coisa muito simples e tá ok, sabe? A Maria, eu tenho medo de incomodar, de ser chata, da pessoa estiver esperando mensagem de alguém e ver a minha e ficar com raiva. Olha só, isso é tudo voz do medo que a gente precisa encontrar a nossa voz da coragem para contra-argumentar ali. Show! Então vamos lá, vamos para o exercício número 4 então. O exercício número 4 é comportamental, como eu falei para vocês, né? Envolve essa parte. E é o seguinte, a gente precisa passar uma mensagem para nós mesmos de segurança, né? A gente precisa começar a confiar mais em si e transmitir essa confiança para as outras pessoas também. Isso é fundamental nesse processo de superar a nossa timidez. Então, nessa atividade aqui, a gente vai começar a mudar a nossa postura mesmo, como pessoa diante do mundo. Como que a gente vai fazer isso? Como que geralmente uma pessoa que se sente envergonhada se comporta? Ela fica mais encolhidinha, vocês podem perceber, ela fica mais encolhidinha. Ela procura não olhar muito diretamente no olho da outra pessoa, ela fica mais para baixo. Se ela tá num espaço com outras pessoas, ela às vezes fica até um pouco mais num canto ali só, sabe? Ela já tem uma postura mais fechada. E isso vai passar uma mensagem tanto para outra pessoa, né, como para ela mesma de que ela é a quietinha do grupo, de que ela é uma pessoa mais reservada. Então ela não se movimenta muito, né? Ela fica às vezes parada ou então ela fica fazendo gestos assim porque ela tá ansiosa ali na hora de falar. E é importante a gente mudar essa postura, ser uma pessoa mais aberta. Aberta literalmente, ó, para a vida, sabe? Eu vou mudar, então qual que é o comportamento que a gente vai começar a mudar aqui nesse exercício? É a nossa postura, é a nossa linguagem não verbal. Isso é muito importante, é muito importante. Eu aprendi isso só num curso, depois que eu estava lá na faculdade que eu fiz, que era de comunicação, que eu fui aprender isso, porque senão eu também passava por isso, eu não sabia o quanto que isso era importante nesse processo também, sabe? Então a gente vai começar a se alinhar, se colocar numa postura de uma pessoa confiante. O que eu quero passar para outras pessoas? Eu quero passar confiança. E eu quero me sentir confiante também. Então, isso é uma pequena mudança que a gente vai fazer na forma como a gente se coloca, que vai fazer uma diferença gigante, gigante. Eu tô sempre falando isso aqui também para vocês. Então, vamos lá. Como que a gente vai começar a fazer agora? A gente vai colocar um sorriso no nosso rosto,
né? Que já vai trazer uma receptividade, né? Isso já vai fazer a outra pessoa se sentir mais à vontade com a gente. Se a gente ficar sério, né? A gente já fica assim, meio assim, será? Não sei, né? Quando a gente olha uma pessoa muito séria, a pessoa não tá muito aberta pra conversar. Claro que tu não vai ficar sorrindo o tempo inteiro, né? Porque tem momentos que tu vai estar sério e tem momentos que você vai estar sorrindo. Mas de maneira geral aqui, pra pegar a ideia, né? Vamos se colocar nessa postura, né? Vamos fazer essa expressão facial do sorriso de uma maneira que seja aberta, que chame as pessoas a conversar com a gente. Então, vamos colocar um sorriso no rosto. Vamos começar a olhar nos olhos das pessoas. Ai, Karina, tenho vergonha de olhar nos olhos, pois tem uma aula aqui que eu ensino passo a passo, exercícios para vocês perderem o medo de olhar nos olhos. Isso não é desculpa, tá? Algumas pessoas vão fazer esse exercício e vão ter mais facilidade de olhar nos olhos, outras pessoas vão ter menos, né, dificuldade. Enfim, eu acho que eu me embananei aqui quando eu falei. Algumas vão ter mais e outras menos dificuldade, era isso, tá? Não tenho certeza, acho que me embananei ali na hora que eu falei. Mas então, tenho muita dificuldade, assista a aula. Não, eu vou tentar e já vai dar certo, já vou conseguir, maravilha, show de bola. Mas se conecta com a outra pessoa também. Vamos colocar aqui uma postura aberta com os nossos ombros. Vamos se colocar aqui pra cima, cabeça erguida. Vamos fazer movimentos, gestos ali quando a gente tá falando. Gestos que tem a ver com aquilo que a gente tá falando, sabe? Vamos utilizar tudo isso a nosso favor. Porque senão, sim, a gente passa uma imagem às vezes mais fechada para as outras pessoas e a gente passa essa mesma imagem para nós. Então, esse exercício aqui que eu quero fazer para vocês agora, né? É o seguinte, que eu vou propor é que vocês se coloquem de fato na frente do espelho nessa postura com mais confiança, onde vocês trabalham isso que eu tô falando aqui. Com o tempo, vocês podem ir trabalhando também a entonação de voz, o volume de voz, né? Quantas pessoas me dizem assim, ai, porque eu falo muito baixo, porque às vezes as pessoas pedem para mim repetir o que eu tô falando. Esse é um componente que você também pode modificar. Como? Treinando falar mais alto. Então, vamos começar a monitorar e treinar. Vai lá na frente do espelho, né? Vai lá na frente do teu espelho, se coloca nessa postura de confiança, onde você tá bem alinhado, você tá assim, erguidinho, com os ombros abertos, cabeça erguida, olha nos seus próprios olhos, sente essa confiança que você tem. Fala, tipo, falo muito baixo, vi que a Maria colocou aqui, né? Falo muito baixo, pois então treina a falar uma frase ali mais alto, vai lá e fala, ai Karina, vou falar o quê? Fala alguma coisa do teu dia, sei lá, o que tu quiser, tu tem a liberdade de escolher o que tu quiser falar. Mas você vai chegar lá e vai dizer, por exemplo, né? Você tá lá na tua postura de confiança, colocado, sentindo essa força, aí você vai falar, por exemplo, oi, tudo bem, Karina? Ó, eu fazendo de conta aqui. Oi, Karina, tudo bem? Hoje eu tive um dia muito bacana, muito especial, porque eu tive uma aula onde eu falei sobre exercícios para perder a timidez e eu achei ela tão incrível, tão legal, o pessoal se conectou, eu adorei. Eu fiz um simples exercício aqui de falar, né, comigo mesma ali diante do espelho, só que eu tava treinando, se fosse o fato, a minha voz para falar mais alto. Então, se eu sou acostumada a falar assim mais baixinho, né, porque eu tenho vergonha, nesse exercício, eu vou falar mais alto. Eu vou aumentar ali o volume da minha voz. Ah, eu sinto que eu falo muito rápido porque eu fico tímido, não sei o quê. Você pode treinar também ali na hora que você tá diante do teu espelho. Ah, eu sinto que eu não uso a entonação da voz, que também é uma coisa importante. Treine ali diante do espelho. Mas eu diria, para vocês pegarem principalmente aqui desse exercício, o treino da postura. Principalmente da postura. Porque isso passa uma mensagem de confiança ou então de não tanta confiança assim ali no teu dia a dia. Então, se coloquem nessa postura, se olhem, se coloquem uma roupinha que vocês se sentem bem, às vezes no dia a dia também. Prestem atenção na imagem que vocês estão passando para outras pessoas, de acordo com o modelo, com o estilo de vocês, com o jeito de vocês, tá? Não tem certo ou errado, mas aquela roupa que você se sente bem, que você se sente confiante. Se você gosta de passar uma maquiagem, passa, se olhe e diga, nossa, olha como minha postura, olha como a minha imagem tá diferente, tá? E isso vocês vão fazer treinando, olhando pro espelho uma vez e eu diria para fazer ele seguido, uma semana.
Faz isso, chega lá, final do dia, se olha no espelho, se coloca nessa postura de confiança ali que você está trabalhando. No dia a dia, comece a se monitorar para que isso seja um hábito, para que não seja só, eu vou fazer quando eu lembro. Comece a se monitorar, poxa, eu tô mais fechado, poxa, eu tô mais curvadinho, como é que tá a minha postura? Ela tá uma postura aberta ou ela tá uma postura fechada? Se alinhe, isso mesmo, e somente isso já vai trazer uma confiança muito positiva ali para trabalhar essa timidez toda, beleza? Legal, a Maria colocou ali que gosta de falar e gravar a voz, depois ficar ouvindo, se foi bem, legal também. Então, eu já trouxe outro aspecto aqui, né, que é essa questão de melhorar a parte da comunicação de vocês, como um todo, assim, né? Tipo, vamos treinar ali se eu tô falando muito rápido, se eu não tô, se eu tô falando devagar, ao contrário, né? Ou então se eu estou ali, ai meu Deus do céu, me fugiu aqui as palavras agora pra falar pra vocês. Muito rápido, se eu tô falando muito baixo, muito alto, se eu tô mudando a entonação da minha voz, outros aspectos aqui, para além da imagem, né, dessa postura que eu trouxe, que também são coisas importantes de serem trabalhadas, mas o ponto principal aqui desse exercício 4 é a questão da postura, tá? É a questão dessa postura. Então, vocês treinem aí, beleza? Esse é o exercício número 4. E aí a gente vai para o número 5. O número 5 é uma parte muito prática, assim, demais com relação a fazer aquilo que vocês sentem que precisam no dia a dia, tá? Então, vocês podem aqui nesse exercício número 5, escrever, por exemplo, situações que vocês têm dificuldade por conta da timidez e que vocês gostariam de mudar. Então, vocês vão escrever ali, eu tenho dificuldade de fazer uma live, eu tenho dificuldade de fazer um story, eu tenho dificuldade de falar com uma pessoa que eu não conheço tão bem, eu tenho dificuldade de conversar com o meu chefe, eu tenho dificuldade de falar sobre assuntos mais íntimos com o meu marido, tá vendo? Tem várias coisas ali junto, vocês vão só escrevendo a listinha, falar com o meu marido, falar com o chefe, conversar com o cliente, atender um telefone, tudo vocês vão colocando ali, beleza? Escrevem essas atividades. Aí você vai começar a olhar, né, aquelas que são importantes, aquilo que é importante que você quer fazer que logo, já começar a trabalhar, e que também não é aquela coisa mais difícil que para você seria o auge, nossa, eu quero falar para 50 pessoas, nossa, isso aí é uma coisa que daqui a pouco te gera mais medo, te gera mais ansiedade. Começa com aquelas coisas mais básicas, assim, que você tem dificuldade, medo, vergonha, mas que daqui a pouco já dá para começar a trabalhar. Então, você pega uma dessas situações. Por exemplo, eu quero conversar com pessoas novas, né? Pegou ali, eu quero conversar com pessoas novas no meu trabalho. Quero conversar com um colega ali que eu gosto dessa pessoa, enfim, mas eu tô sem jeito pra falar. Tu vai ter uma listinha de tudo que tu quer trabalhar, mas você vai começar com uma coisa, né? Então você escolheu ali uma atividade, uma situação que você quer passar e tá com vergonha, beleza. Agora, você vai começar a escrever o que você faria naquela situação. Como, quando e onde. Eu gosto muito dessas perguntas. Você vai se basear para escrever ali como que isso vai acontecer. Quando e onde. Então, eu vou escrever. Eu gostaria de falar com o meu colega. Gostaria de falar, puxar papo, para daqui a pouco desenvolver uma amizade e tal. Como que eu iria conversar com ele? O que eu poderia dizer? Eu poderia elogiar ele, porque eu acho muito bacana o trabalho que ele está desenvolvendo. Então, eu vou escrever a minha conversa ali. Escrever mesmo, eu sempre digo, eu vou fazer isso aqui, vai funcionar desse jeito, eu vou falar tal coisa, vai ser no horário do intervalo, ou vai ser na hora que ele chega, sei lá, né? Você vai escrevendo ali. E aí eu vou poder falar tal coisa, e aí se ele responder tal coisa, eu posso falar outra coisa. Você tá percebendo o quanto que você tá deixando concreta essa tua fala ali junto com... Deixa eu olhar que hora é. Agora que eu lembro, se eu tô falando já vai fechar 1 hora, mas vai dar bem certinho aqui pra passar tudo que eu quero pra vocês hoje. Então eu vou escrevendo, gente, escrevam. Sabe quando a gente fala aquela história de apresentações que a gente precisa ter um roteiro? Semana passada a gente fez uma aula sobre apresentações, eu disse, escrevam um roteiro.
certo? Porque daí vocês vão ter segurança sobre o que vocês vão falar e coisa. É a mesma coisa aqui para qualquer situação. Eu tô com medo de conversar com uma pessoa nova, então materializa isso, essa conversa. Porque vai te trazer segurança, você vai saber exatamente o que dizer, não vai ficar aquela coisa de espontâneo que vem a ansiedade, o medo, não sei o quê. No início a gente precisa colocar essa intuição mesmo de falar, de conversar. Porque se deixar ali pra hora, às vezes vai vir aquele medo e tal, eu não vou saber bem o que fazer e vou deixar passar a oportunidade. Materializa. Eu quero conversar com o meu chefe sobre um assunto específico, né? Ou então eu nem tenho tanto assunto assim, mas eu vou criar um assunto. Eu gosto muito da ideia de criar oportunidades. Não só a gente ficar esperando as oportunidades chegarem. Poxa, eu tenho dificuldade de falar com os meus superiores, né? Tenho dificuldade de falar com professores. Pois eu vou criar uma situação para falar com eles. Eu vou criar uma situação onde eu vou apresentar um projeto, ou vou falar alguma coisa aqui, uma sugestão que eu tenho para eles. Eu vou fazer um elogio simplesmente, que eu tô achando bacana, alguma coisa que tá sendo feita. Simples assim. Simples assim. Aí você vai pegar e vai escrever, beleza? O que você vai falar. Você colocou intuição, escreveu, fez o teu roteirinho, digamos assim. Aí você vai treinar. Tá? Dentro desse mesmo exercício. Escreve e treina. Vamos fazer de conta aqui que eu sou, por exemplo, eu vou pegar meu marido. Vou fazer de conta que o meu marido aqui é o meu chefe e eu sou eu. Vamos lá, vem aqui me ajudar. E aí eu vou conversar ali com ele. Ele vai responder de volta e eu vou trazer a minha percepção. E aí eu vou estar mais treinado para passar por essa situação. Então eu já vou ter trabalhado, olha só, gente, resgatando aqui todos esses exercícios. Eu já vou ter trabalhado a minha motivação, eu não vou deixar para amanhã isso aqui porque eu quero falar com o chefe, por exemplo, falar com um colega, porque eu tô percebendo que isso tá impactando no meu trabalho, eu não tô conseguindo crescer, eu não tô conseguindo evoluir porque eu não consigo conversar com o bendito chefe, com o bendito colega, né? Eu tô percebendo que tá me travando, eu quero mudar essa realidade. Eu já percebi ali, trabalhei a minha autoconfiança, que eu sim posso, que eu já passei por outras situações semelhantes, que eu tenho potencial, que eu tenho pontos fortes e que isso vai me ajudar na hora que eu vou falar. Eu já tenho ali a minha voz da coragem, que vai contra-argumentar com a minha voz do medo. Eu já treinei. Eu já escrevi o que eu vou falar, eu já treinei com outra pessoa, ou sozinho, se você achar melhor, mas traz para a realidade isso, eu quero dizer aqui, né? Traz para a realidade. Ok, já simulei que eu vou conversar, escrevi o que eu quero conversar. Olha como vai ficar muito mais fácil do que você simplesmente chegar lá e querer falar e não ter nem clareza que o medo está presente, ficar lá achando que não dá conta, que não consegue de jeito nenhum, que aquilo ali não é pra você, que você vai travar. Nossa, você vai estar infinitamente mais preparado para passar por aquela situação. Sim, pode ser que a ansiedade vai aparecer, você vai ficar com aquela coisa, falo, não falo e tal, mas você vai estar pronto para se encorajar e dizer, vou botar pra frente, vou fazer o que tem que ser feito. Percebe? Aí é outra história, é outra pessoa. E além disso, que eu acabei esquecendo de falar, ali tem a questão da postura. Você vai estar lá já colocado de uma forma mais confiante para chegar lá e fazer acontecer. Você já vai estar preparado ali para olhar nos olhos da outra pessoa, para você se colocar numa postura firme que vai transmitir algo bacana, positivo para o outro. Isso vai fazer você se sentir bem e vai passar para outra pessoa também. Tu vai estar infinitamente mais preparado para chegar e fazer acontecer. E aí o próximo exercício, né, ele é atuar na vida. Atuar na vida é o quê? Ir lá e fazer. Eu me preparei para conversar com o meu chefe, eu vou falar com o meu chefe. No momento que eu tiver a oportunidade, eu vou chegar lá, eu vou criar essa oportunidade, como eu disse, e vou falar. Porque eu já vou estar preparado. Não vai ser uma coisa assim tão aleatória, que eu vou ter que lidar com tudo isso na hora. Não, eu já vou saber que consigo. E aí, depois que você realiza esse exercício, né, que é atuar na vida mesmo, você vai sentir aquela sensação que eu falei antes. Aquela sensação de, nossa, que maravilha, de realização, eu dei conta, deu certo, eu consigo. E aí você vai treinando tudo isso que eu falei no dia a dia. Não é uma vez, é no dia a dia a gente continuar colocando tudo isso em prática. Aí você lembra que no exercício número 5 eu falei, faça uma listinha daquelas dificuldades que você tem, porque às vezes a timidez não aparece só numa área, num momento, numa situação, ela aparece em outras situações também. Pois então,
eu vou pegar essa listinha ali e eu vou trabalhando toda ela. Toda ela. Vou vendo uma coisa de cada vez, óbvio, né? Se querer fazer tudo ao mesmo tempo, já fica mais difícil. Quem é aluno lá do curso Interagindo sabe que a gente tem uma organização dentro do método que você vai trabalhando cada área da vida, cada área, uma por vez no caso, né? Não tem como tu querer trabalhar tudo junto, porque às vezes você fica muito na empolgação ali e não sabe bem o que fazer, por onde começar, e aí acaba não começando por lado nenhum, né? Então vamos começar aqui em algo específico, depois eu vou mudar para outra área, depois eu vou fazer outra coisa, outra atividade. Isso vai se tornando mais normal, né? Na medida em que eu vou fazendo isso, vai se tornando mais normal no meu dia a dia. Por exemplo, a questão da postura, eu vou mudando ela e ela vai fazendo parte de mim. Não preciso mais ficar cuidando, mas no início é algo muito intuitivo, que eu preciso colocar ali vontade, eu preciso colocar intuição, desejo de fazer, porque senão acaba ficando para depois. Show de bola, gente! Quero saber o que vocês acharam dessa aula aqui, coloquem aí nos comentários. Também, se vocês tiverem dúvidas, coloquem, eu vou ler aqui os comentários de vocês também. E só antes de ler, já vou lembrar também, já estamos chegando na reta final aqui da nossa aula, né? O tempo passou voando, gente. Meu Deus, como passa rápido o tempo quando eu tô aqui fazendo aula com vocês. Sério, significa que eu gosto, tá? A gente diz que as coisas que a gente gosta de fazer passar rápido, voando. Então, realmente, aqui as aulas sempre eu tenho que ficar meio de olho no relógio, porque senão passa do tempo, enfim. Mas antes de finalizar a aula, então, quero falar para vocês, né, com relação ao curso Interagindo. Quem tiver interesse em saber mais como funciona, ele é um curso onde eu te ensino como vencer a timidez e se tornar confiante para falar em qualquer área da vida, tanto no campo pessoal quanto profissional. E aí a gente trabalha todas as áreas da nossa vida, tá bom? Vocês podem entrar no link da bio, quem estiver aqui no Instagram, conhecer o curso, ver a metodologia, ver como funciona. E claro, se decidir entrar, ser aluno, será muito bem-vindo, tá bom? E quem for assistir essa aula aqui lá no YouTube depois, o link vai ficar na descrição também para vocês conhecerem o curso. E agora eu vou ler os comentários de vocês. A Thaisa colocou: parabéns pela live, você é incrível, sucessos. Querida, maravilhosa, Thaisa, você também. Maria: como conversar com uma pessoa que fala muito pouco? Eu gosto de conversar bastante. Você vai estimular ela, Maria. Estimular como? Você vai fazer perguntas, muitas perguntas. Às vezes a outra pessoa não fala muito porque ela tem dificuldade também, ou às vezes ela tem um perfil assim mais introvertida. Você pode estimular ela fazendo sempre perguntas e trazendo conteúdos que seja relevante, que seja legal, no sentido assim, que ela tem interesse, sabe? Porque às vezes também tem assuntos que a outra pessoa não tem tanto conhecimento, ou ela não tem tanto desejo de conversar. E aí você vai puxando ela nesse sentido, né? Sem ficar falando sobre essa questão dela não falar muito, que às vezes ela pode ficar sem jeito, né? Mas sempre trazendo ali para perto de você, né? Fazendo essas perguntas e tal. E perguntas abertas, porque se for perguntas de sim ou não também, ela vai só falar sim ou não e vai continuar ali a conversa. A conversa vai morrer, no caso, né? Jordana colocou: gostei, agora é praticar. Isso aí, Jordana, vamos que vamos. Vamos praticar, colocar intenção aí, decidir trabalhar essa dificuldade da timidez e fazer acontecer, porque a gente não precisa ficar perdendo oportunidade, deixar de viver, deixar de falar e fazer aquilo que a gente quer por causa da timidez. A gente pode botar pra quebrar mesmo. Olha ali, ó. O Thiago colocou: boa noite, querida Karina. Cheguei atrasado. Beijinhos de Salvador. Depois você vê, então, a gravação que vai ficar aí da nossa aula. Maravilha? Gente, beijo. Vamos que vamos. E a gente se vê na próxima quarta-feira aqui na nossa aula.